Capítulo 6, Marcos 6. Jesus saiu dali e foi para sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Essas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo. Mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando o ouvia ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e aos convidados. O rei disse à moça: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Eu fico imaginando que a metade do reino de Herodes não deveria ser pouca coisa. Eu até fiz uma pregação sobre isso uma vez. O quanto que vale a cabeça de um profeta ou de um homem que acusa e que te revela o seu pecado. Eu pago qualquer coisa para calar a boca deste homem. Como nós, enquanto no pecado, queremos calar a boca daqueles que nos acusam, que trazem a verdade a nosso respeito. E a gente pensa sobre isso, quanto nós temos bancado para não aceitar ouvir a verdade. Isso é sério, isso é muito pesado. Mas Herodes fez isso. Logicamente, ele não tinha o entendimento de Deus e nem queria obedecê-lo. Mas que a gente vigie quanto a nossos atos de achar ruim, ficar aborrecido e triste com pessoas que trazem para nós a verdade acerca do nosso pecado. Nos confrontam e nós não queremos ouvir. Então, a metade do reino, versículo 24, ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. E imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem, e essa a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Que presente, hein? Me dê a cabeça de fulano num prato.
Eu acho muito pesada essa cena, viu, queridos? Muito pesada. O prazer da pessoa em querer matar alguém porque foi contra ela. Nossa, eu acho muito pesado. Versículo 30. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos ganhar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para os que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre os povos, entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Eu também não consigo deixar de imaginar. O cara põe a mão no cesto e tira um pão. Põe no cesto, tira outro pão. Vai tirando pão e o trem não acaba, né? A coisa não acaba. Ah, não, é muito lindo, muito lindo, muito lindo. Versículo 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas, para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda de seu manto. E todos que nele tocavam eram curados. Glória a Deus por mais um dia de leitura bíblica. Reflitam nessa palavra, em tudo aquilo que nós deixamos de ensinamento para esse dia. Amém? Até amanhã, se Deus quiser.